E aí, Guilherme, como é que você tá? Tudo bem? Para quem não conhece, é um meio atacante brasileiro de enorme sucesso no exterior, já passou por Portugal, Polônia, já teve na Turquia, na China, e é um cara que vira e mexe, tem um nome especulado por aqui, quase foi parar no Corinthians em outros tempos, o Alexandre Pássaro, então diretor do São Paulo, tentou contratá-lo. Queria te agradecer o convite. Que horas são aí? Você tá na China em que lugar? Acordou agora, meu? Como é que está? Boa noite para vocês aí, né? Bom dia para mim, prazer estar falando com vocês. Parabéns pelo programa mais uma vez. Acompanho aqui de longe e curto muito o seu trabalho. São 7h30 da manhã aqui, a gente está em Xinjiang, porque é meio que a gente está numa bolha aqui, né? Por conta dessa questão do Covid aqui na China, está bem complicado agora. Então a gente não conseguiu voltar para a cidade, né, que é Guangzhou. Já estamos aí praticamente 2 meses sem voltar em casa. Caramba, e hoje eu te fiz acordar às 7 da manhã no dia do Natal, é isso? Obrigado, obrigado pela atenção, pela referência, tá bom? Nada, que isso. Prazer estar falando com vocês aí. Boa. Guilherme, antes da gente falar da possibilidade de você vir para o Brasil, de interessados, eu só queria que você contextualizasse um pouquinho sobre o atual momento do seu time, né, o Guangzhou City. Você fica fora das primeiras rodadas e o time muito mal, lá na zona de rebaixamento, na última colocação, você chega, vai conseguindo fazer com que o time melhore. Você marcou 2 gols e deu uma assistência na vitória do time, super importante. Vocês estão fora da zona do rebaixamento. Explica um pouquinho sobre o atual momento do Guangzhou, por favor. Eu vou dar uma resumida aí, né, porque esse é o meu segundo ano na China. Nós viemos, era uma empresa, nesse meio do caminho, por conta do Covid, mudou tudo. Essa empresa acabou sendo do ramo da construção, que era a empresa do nosso time, e acabou sofrendo muito com essa questão aí da pandemia. E essa empresa resolveu sair. Então o nosso primeiro ano foi o melhor ano do clube nos últimos 5 anos, que foi o ano passado. A gente ficou em quinto, né? E esse ano, por conta dessa regulamentação do Covid, eu não consegui voltar no início do campeonato, por conta, não consegui tirar o visto da minha família, eles não davam a carta para eles poderem entrar no país, e eu fiquei no Brasil esse tempo esperando, né? E aí o campeonato retornou e eu retornei depois, e a equipe estava muito mal, com alguns meses de salário atrasados, jogadores desmotivados, né, psicologicamente muito abalados por conta de estarem jogando em bolha também, longe das famílias, enfim. E aí a gente começou muito mal o campeonato, e eu cheguei aqui em final de agosto, início de setembro. A gente tinha 15 jogos e 0 vitórias, né? Então, que beleza, Guilherme! Que bom, hein, cara? Que bom! E já todo mundo não acreditava mais na possibilidade da gente sair da zona, né? Então, de lá para cá, hoje somamos aí 19 pontos, se eu não me engano, com a vitória de ontem, né? Então, saímos da zona e agora faltam 2 jogos. Acredito que se a gente tiver uma vitória aí no próximo confronto e o Wuhan não somar pontos, a gente já praticamente livra o clube do rebaixamento, e terá sido um feito histórico, né? Porque 15 jogos e 0 vitórias, e aí depois, não só com a minha chegada, né? Não tendo o protagonismo sozinho, né? Mas com a ajuda dos companheiros também, uma mudança de treinador também que influenciou bastante. A gente conseguiu aí brigar para salvar o time. Tá. Guilherme, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que a China está enfrentando o Covid. São 35 milhões de casos registrados, né, nas últimas 24 horas, pelo menos essa notícia que chegou. São notícias meio desencontradas, parece que morre muito pouca gente, 10 mortos, mas embora a gente não tenha confirmação, mas uma série de bolhas, de restrições. Eu soube, inclusive, que você, por exemplo, outro dia não conseguiu ir ao shopping com a sua esposa, porque estrangeiros não estão sendo permitidos. Como é que está sendo a vida na China com esses números e histórias alarmantes, cara? A vida na China foi do 8 a 80 em uma conferência de imprensa, né? A gente estava vivendo aqui algo muito complicado mesmo, muitas restrições, quarentenas longuíssimas. Então, assim, a gente estava vivendo com medo, porque
você e sua família, se pegassem o vírus há 2, 3 semanas atrás, vocês eram levados para um centro de quarentena, né, estipulado pelo governo, o medo de ser separado dos filhos, né? Então, existe toda essa possibilidade. E aí, tem mais ou menos 1, 2 semanas, eles liberaram tudo, né? Tiveram uma conferência de imprensa, porque antes aqui, para ir de uma cidade para outra, era preciso escanear QR Code, fazer quarentena de 3 dias, se fosse de uma cidade para outra. Então, exames de Covid 24 horas. Imagina, para poder entrar em qualquer lugar, eu teria que ter um QR Code com o meu exame 24 horas. E aí eles tiraram todas essas restrições agora e o número de casos saltou drasticamente, né? Então agora, assim, é difícil a gente falar se os dados estão corretos ou não, porque isso é uma coisa bem complicada aqui na China, né? Essa liberdade de expressão e poder falar sobre essas coisas. Mas a gente tem visto, eu posso falar pelo futebol em si, né? Um número de casos muito, muito, muito grande, porque algumas equipes nem conseguiram jogar, né, nessa última rodada. Mas tomou WO ou foi adiado o jogo? Toma WO. A minha equipe ontem jogou com 15 jogadores só, a gente também tem muitos casos aqui dentro. E tem aumentado bastante, eu acredito que agora eles não vão voltar atrás, né? A fronteira, agora diminuíram bastante a quarentena para a entrada do exterior e agora vamos ver como é que o país vai lidar com essa situação aí, porque o que a gente viveu há 2, 3 anos atrás, eles vão viver agora, né? Por conta desse relaxamento nas restrições. Tá, e a gente tá falando de uma população que é gigantesca, né, cara? Então, os números vão ser impressionantes mesmo. Guilherme, você tem mais 1 ano de contrato na China, né? Queria saber se tudo isso que você tá vivendo, embora eu acho que o teu futuro tá muito atrelado a esses 2 jogos, né? A manutenção do time na primeira divisão, que é o grande objetivo, né? Mas diante de todo esse cenário que você tá enfrentando com a tua esposa, com teus filhos, com essa e aí num país no qual você não domina a língua, com todas com uma cultura completamente diferente, a tua ideia é voltar ao Brasil? A sua preferência era, no fim da atual temporada, tentar chegar a um acordo com o Guangzhou para vir por empréstimo em definitivo? O que você está planejando para a tua carreira, por favor? Então, Nicola, eu tenho mais 1 ano aqui de contrato na China, né? E assim, sem essa situação toda do Covid, a vida na China, a cidade onde eu moro, é bem legal, a cidade é muito grande, uma cidade de aproximadamente aí 17 milhões de habitantes, muito grande. Então eu passei praticamente a minha vida toda na Europa, né? Eu saí do Brasil com 16 para 17 anos, fiz a minha carreira toda longe, né? Longe dos meus pais, longe dos meus amigos, dos meus familiares. E eu vejo um momento ideal para retornar ao Brasil agora, por conta não só dessa situação do Covid, mas por conta de também querer mostrar as minhas qualidades, né, mais perto do meu povo, das minhas origens. Mas a gente sabe que no futebol é difícil falar essas coisas por conta, você tem um contrato, né, em vigor, e no futebol tudo muda muito rápido, do dia para a noite. Então, assim como pode aparecer algo interessante do Brasil, eu tenho um mercado maior na Europa, né? Então esse balanço às vezes é difícil de encontrar no futebol por conta de várias situações e várias nuances que elas podem mudar do dia para a noite. E esse talvez seja o drama, né? Porque o Guilherme é um cara de ótimo status no futebol europeu, com passagem por Polônia, por Turquia, Portugal, agora fazendo sucesso na China, mas no Brasil, por ter saído muito cedo, ele ainda é olhado pelos dirigentes que não conhecem muito sobre futebol. A gente tem muito dirigente amador, os caras olham com alguma dúvida, né? Por exemplo, eu soube que o Guilherme teve muito perto de virar reforço do Corinthians, na época que o Carille era técnico, negociação bastante avançada. Na última hora, os caras, mas o salário talvez seja muito alto, enfim. E quando o São Paulo tinha o Alexandre Pássaro como diretor, ele ficou encantado com o jogo seu, no jogo da Champions. Você acha que você estava na Polônia, né? E enfrentou o Real Madrid, deixou uma ótima impressão. Ele até foi buscar informações, mas também entendeu que o valor era alto. E esses 2 foram os momentos que você teve mais perto de jogar no Brasil, Guilherme? Sim, tiveram esses 2 momentos onde as coisas pareciam que iam caminhar para um lado positivo aí, né?
para algo mais concreto, mas acabou que não se concretizou por conta um dos fatores esse que você mencionou, né? Por eu ter saído muito novo do Brasil, sempre gera aquela dúvida, será que vai conseguir jogar aqui, será que vai se adaptar, enfim. É um pensamento normal, às vezes, né, dos dirigentes, até por conta do investimento, né, como eu saí do Brasil muito novo, não é um investimento tão baixo para os clubes brasileiros fazerem. Então, realmente exige uma aposta mas, assim, eu me vejo com características muito interessantes para o mercado brasileiro por conta de por onde eu passei eu joguei, né? Então eu joguei em competições que exigiam nível físico e nível tático mais elevado e eu consegui jogar, eu consegui desempenhar bem. Então acredito que se você olhar numa perspectiva de como foi a minha carreira, de como ela se desenvolveu, e eu acredito que isso não seria um problema de adaptação, mas é normal essa dúvida, tanto dos torcedores dos clubes, né, que às vezes comentam, será que vai dar certo, será que não vai, quanto dos dirigentes. Mas é assim, tudo que é novo desperta uma curiosidade, né? Então, eu acho que seria um desafio também para mim e para continuar jogando. Contei 2 dias atrás que seu nome estava sendo debatido em Internacional, Corinthians e São Paulo. Nem a imprensa no Sul e os torcedores colorados foram investigar a tua vida, buscar lances e tal. Hoje até eu vi um react, acho que é do Vagninho, falando sobre você, analisando seus lances, o canhoto que joga pelo lado direito, muito habilidoso e tal. Então eu queria 2 coisas, que você, para quem não te conhece, se apresentasse, qual a tua posição preferida, como é que você se sente mais confortável dentro do campo e como é que você está vendo essa especulação bem grande, especialmente no Rio Grande do Sul, em cima do seu nome. Eu acho que é sempre prazeroso, né, quando você vê seu nome relacionado a grandes clubes de futebol brasileiro, por conta daquilo que a gente já conversou, né, ter saído muito novo. Então isso mostra que o que você tem feito durante sua carreira tem despertado interesse, e eu acho que isso é gratificante. Eu me descrevo como um jogador muito versátil, né? Eu acho que eu posso fazer aí 2, 3 posições, por ter feito a base toda em Portugal, né, e trabalhado com grandes treinadores aí no meu período de maturação ali. Isso me deu uma bagagem muito grande. Hoje eu tenho jogado preferencialmente pelo lado direito, né, aberto, vindo para dentro, mas eu jogo de 8 também, jogo vindo de trás, tenho característica de um jogador 10 também, para jogar por trás dos atacantes. Então, acho que essa questão de poder fazer várias funções dentro do jogo pode me dar uma vantagem muito grande. Você chegou a conviver, enfrentar ou conversar com o Abel nos tempos de Portugal, nos tempos de Braga, enfrentamentos, como é que foi? Sim, o Abel é um treinador que iniciou no Braga B, né? Então, quando eu tive um retorno a Braga para visitar meus companheiros, tive com o Abel, a gente conversou lá um tempo. O Abel é uma pessoa fenomenal, excelente treinador, tem feito uma história grandiosa aí no Palmeiras e eu acho que tem tudo para continuar sendo importante para o Palmeiras e acho que trazendo grandes coisas aí para a gente no futebol brasileiro também. Para fechar, queria que você contasse, você foi nota 10 no SofaScore, depois não foi no SofaScore que você tirou nota 10 depois do último jogo, com 2 gols e uma assistência, Guilherme? Como é que é essa história de meter nota 10? Nicola, o SofaScore hoje é uma referência, né? Uma referência assim, tanto para os clubes quanto para os jogadores, porque ele faz uma métrica ali, né, das suas ações durante o jogo, ações boas e ruins. Então é muito raro algum jogador conseguir tirar nota 10, né? E pela partida de ontem aí eu consegui fazer um excelente jogo, né? Era um jogo decisivo onde a gente precisava ganhar para continuar lutando ali. Eu acho que foi bem legal, não só pelos gols, mas pela atuação em si. Eu acho que quem pôde assistir o jogo viu que eu pude contribuir de uma maneira interessante aí para a equipe.
Já tá se virando no chinês, no mandarim, quer dizer? Como é que são os seus contatos por aí? Não, então, como eu tenho a facilidade do inglês aqui, né? Falo um pouco de italiano também, turco, entendo alguma coisa. Aí isso facilita, né? Mas o mandarim, cara, é complicado. Imagina, imagina. É complicado. Guilherme, eu queria te agradecer a atenção. Cara, torcer muito para que você venha para o futebol brasileiro. Acho que você vai ser bem útil. Especialmente nessa escassez de jogadores talentosos, com qualidade, que podem desempenhar várias funções. Tomara que aconteça. E se acontecer, portas do canal do Nicola vão estar bem abertas. Se não acontecer também, onde você estiver, a gente vai falando para manter o teu nome em dia, para que as pessoas possam acompanhar você. Beleza? Obrigado pela atenção, por ter acordado de madrugada aí. E bom. Como é que vai ser sua ceia de Natal? Vai passar com a família? Como é que vai funcionar? Já se despede da galera. E se quiser deixar rede social para que o pessoal possa te acompanhar também. Não, claro, obrigado. Agradeço pelo convite. Sempre legal estar batendo esse papo aqui. E teu canal hoje abre muitas portas, não só para o pessoal conhecer, né, um pouco da gente, por estar longe tanto tempo, mas por estar falando de futebol, de carreira, isso é bem legal, ainda mais falar com quem entende. Então, a minha ceia de Natal ainda tá em dúvida, né? Porque eu tenho a minha família aqui, a gente já tá aí praticamente há um mês vivendo num hotel, né? Eles estão aqui comigo. O clube tem uma restrição aí que a gente não pode sair dos quartos, né? Por conta dessa questão do Covid aí. Então, provavelmente a gente vai ter que pedir alguma comida aí no hotel e fazer a nossa ceia. Já encomendei alguns brinquedos aí pro meu filho, né? Para chegar. E agora é isso. Bem complicado, mas agora falta pouco. E o esforço vai ser recompensado certamente. Guilherme, obrigado, tá? Obrigado pela atenção. Abração, boas festas para você. Tudo de bom para você e sua família, beleza? Obrigado, meu querido. Feliz Natal para você aí, tudo de bom e um excelente 2023. Um abraço. Boa. Guilherme, que já tá no dia 24, né? Já tá falando às 7h49 da manhã do sábado, no dia 24, lá na China. Que coisa, hein? E vocês acham que vida de jogador de futebol é sempre simples, é uma baba, enfim. É óbvio que tem casos e casos, mas tem as dificuldades, tem os perrengues também. Se for contratado, seja por Inter, por São Paulo ou por Corinthians, vai ser um baita golaço. E uma das condições que poderiam ser exercidas seria de um empréstimo do Guangzhou City a esse clube brasileiro com a ajuda dos salários. Acho que esse seria o melhor dos caminhos, né? Especialmente se o Guangzhou é rebaixado, fica inviável que o Guilherme continue jogando a segunda divisão por lá, o salário dele é relativamente alto. Ele poderia pintar um empréstimo com uma ajuda de salários, enfim, alguma negociação a ser conduzida, mas tomara que aconteça. Acho que seria uma aquisição super importante para o futebol brasileiro. Atualizações. Conversando aqui com o dirigente do Furacão, a pessoa tá me respondendo, eu falei, e aí, vai ou não? O Christian vai ou não pro Bahia, né? Aí a pessoa tá dizendo que sem o documento não dá para cravar que tá fechado. Tá faltando a chegada do documento com a proposta oficial dos 3 milhões de dólares. Se essa proposta chegar, aí sim vai dar para o Atlético Paranaense vai se sentir confortável em avançar. Mas já existe um acordo verbal entre as partes, entre o representante do Christian, o Bahia e o Atlético Paranaense. E a curiosidade é que foi graças ao canal do Nicola que o nome explodiu. Porque o Christian estava quietinho lá no Atlético, aí eu contei que ele estava indo para o Cruzeiro por empréstimo, foi um boom, todo mundo começou a procurar o Atlético, as negociações por empréstimo assustaram o pessoal do Furacão, que decidiu dizer, ó, por empréstimo não vai mais. Aí o Bahia apareceu com esses 3 milhões de dólares e está bem perto de fechar com um volante de 22 anos de idade, quem sabe não acontece o mesmo com o Guilherme. Para fechar, Lari, vamos colocar a página da Lucky Box. Depois eu vou fazer até um resumão da live. Você que chegou agora, perdeu alguma coisa, prometo te deixar a par. E aí eu respondo algumas perguntas que estiverem faltando também. Só contar que durante todo esse período, a Lucky Box patrocina o programa do Nicola para dar dicas de apostas para vocês. E as últimas 5 apostas que a gente fez, todas terminaram com verdinho, ou seja, a gente venceu. Se você está vindo na minha, deve estar faturando uma grana. Estou mostrando na tela as apostas feitas nos últimos dias, tá? Começando aqui de cima. Ontem a gente teve, na madrugada, Tigres e Chivas Guadalajara e Deportivo Toluca e Cruz Azul. Eu apostei uma dupla de que nos 2 jogos os 2 times marcariam. Aconteceu, e aí os R$100 viraram 353. Ontem também teve rodada de NBA, Utah Jazz e Washington Wizards, New York Pelicans e Santo Antonio Spurs. O Pelicans e o Utah Jazz eram os favoritos, eu apostei em ambos.
Era uma aposta dupla, R$100 para voltar em 169 e deu 20. No dia anterior eu já havia apostado que Al Ittihad e Al Shabab empatariam, aconteceu. Também apostei que City e Liverpool, o City teria mais escanteios e que teria gol dos dois times em Manchester City e Liverpool. Já são R$5.841 de banca, né? No caso, R$841 de lucro. Vamos dar uma olhada. Na segunda-feira, galera, tem jogos bem legais da Premier League. A Premier League volta com tudo na segunda-feira. Serão 7 jogos da Premier League, tá? Com direito a Arsenal e Liverpool como os grandes favoritos. A gente pode até dar mais dicas sobre esses jogos no domingo, na live de domingo. Hoje eu queria me ater ao que tá rolando por agora. Deixa eu clicar em NBA, vamos ver o que tá rolando na NBA. NBA. Tenho dado sorte na NBA, viu? Ó, em 7 minutos começa a Philadelphia 76ers e LA Clippers. 1,60 para vitória do Philadelphia. Orlando Magic e San Antonio Spurs, Magic bem favorito. Atlanta Hawks e Detroit Pistons, o Atlanta Hawks ainda mais favorito. Tem New York Knicks e Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers e Toronto Raptors, Houston Rockets e Dallas Mavericks. Nossa, rodada completa, hein? Haja jogo. Indiana Pacers e Heat. Ó, eu tô pensando em fazer uma aposta. Eu vou fazer 2, tá? Uma eu vou fazer apostando em todos os jogos. Essa eu vou apostar um valor menor, até porque ela vai ser mais difícil de se confirmar. Então eu vou pegar todos os favoritos em cada um dos jogos, tá? Tô apostando nos favoritos, sempre em quem tem mais chance de vencer. No Oklahoma City Thunder e no Denver Nuggets. Quando você faz uma aposta dessa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando você conta com 9 variedades, a chance de você perder, se qualquer uma dessas apostas der errado, já vai para o espaço, né? Mas a cotação que a gente consegue com essas 9 apostas somadas é de R$27, de 27,08. Então aqui eu vou apostar R$20, que é uma grana que não vai me fazer falta nessa banca generosa que a gente tem, para voltar em R$541. Ou até um pouquinho mais, eu vou colocar 25, tá? E aí voltariam 677. Então assim, se der errado alguma dessas, eu perco R$25. Para a minha banca de 5.841 não vai fazer tanta diferença. Agora, se der tudo certinho e os favoritos vencerem, a gente vai amanhecer R$677 mais gordo. Faz parte, são as brincadeiras que dá pra gente fazer com a Lucky Box. Feita essa aposta, deixa eu só confirmar a aposta aqui, e a gente já... Eu vou tentar fazer alguma com um investimento um pouco maior e com menos jogos, né? Para poder também garantir uma graninha extra. Deixa eu só confirmar essa aposta aqui. Já coloquei... As cotações foram alteradas, não tem problema. A gente faz assim a 25 mesmo. Vamos, R$685. Alterou de novo? Tem problema, vamos lá. Se todas as 9 ganharem, seu retorno será de 680. Então vamos lá. Ele está dizendo que mudou. Beleza. 27,40. Já mudou de novo. É que ele está mudando toda hora a cotação aqui. Beleza, não tem problema. Pode ser 27,40. Não tem. Estamos tranquilo. Pode ir. Vamos. Uma hora vai entrar aqui e a gente. Eita, nós. Quase colocando 50. Não, eu quero 25 mesmo. 27,40. Apostar. Uma hora vai ter que dar, né? Não deu. As cotações foram alteradas. Tá bom, qual que é a cotação que alterou? Deixa eu dar um F5, tá? Canhoto de apostas, e a gente já pega as cotações alteradas. Deixa eu ver qual que vai ser o valor final. R$25, vamos fazer essa aposta. Tô muito curioso para essa aposta aqui, cara, que se der certo... Eita, 27 e 24, é que cada hora vai alterando. Não tem problema, a gente quer essa cotação, não tem problema. Pode ir, vamos lá, R$25. Vamos lá. Deu, acho que deu, hein? Aposta aceita. Essa vai ser histórica, hein? Se eu ganhar essa, eu não faço mais brincadeira, faço programa assim. Bom, aí eu vou tentar pegar, sei lá, 3 jogos para fazer uma aposta tripla, tá? Para ter um pouquinho mais de chance, né? Philadelphia 76ers e LA Clippers, Orlando Magic e San Antonio Spurs. O Orlando Magic, o Atlanta Hawks e o New York Knicks são bem favoritos, tá? Eu vou tentar apostar nos bem favoritos, sabe? Pra gente correr pouco risco, assim, sabe? Pra uma aposta sem grandes sobressaltos. Acho que eu vou fazer essas 4 aqui, tá? São
times considerados bem favoritos. Talvez o Knicks contra o Chicago seja aquele que mais corre risco. E essa aqui, com uma cotação de total de 3,5. Essa já não ficou tão grande quanto a outra. Nessa aqui eu vou ser um pouquinho mais corajoso. 250 eu achei um pouquinho exagerado. Vou colocar 100 para voltar a 305, tá? Então, a fazer essa aposta, estou fazendo 2 apostas na NBA. A aposta também aceita. Então, agora é cruzar os dedos e torcer. Cara, se aquela aposta de 9 vingar, são 600 e tantos reais de bônus que a gente vai ter. Óbvio que com 9 apostas você corre muito mais risco. Mas é uma sugestão que eu queria deixar para vocês sobre futebol. Final de semana vai ser um pouquinho mais fraco, tá? Até por causa do Natal. Então, mas só para mostrar para vocês a Premier League. Deixa eu tirar a NBA aqui. Tô clicando em Premier League aqui em cima, ó, os jogos que eu falei para vocês na segunda-feira. Tem jogo a partir das 9h30 da manhã, o Brentford e o Tottenham. Dá uma olhada nas cotações como são altas, tá? Southampton e Brighton, Everton e Wolverhampton, Crystal Palace e Fulham, Leicester e Newcastle, Aston Villa e Liverpool, Arsenal e West Ham. O que eu provavelmente vou sugerir para vocês na live de domingo, é uma coisa que eu vou dar uma estudada durante o fim de semana, mas é fazer uma dupla, imaginando que Liverpool e o Arsenal vençam, tá? E aí, com as duas, com vitória do Liverpool e vitória do Arsenal, você pega uma cotação de 2,46, já é uma coisa para vocês ficarem de olho. Passa a ser uma cotação bem legal, e eu acho natural que o Aston Villa perca para o Liverpool mesmo em casa e que o Arsenal vença o West Ham como mandante. Beleza? Mas isso a gente discute na live de domingo. Não sei, ainda estou pensando. Quando eu falo pensando, estou consultando os superiores. No caso, superiores a Fernanda, né? Que é quem manda na casa. A gente está aqui para obedecer. Tô vendo se a gente consegue fazer amanhã uma livezinha, uma coisa mais rápida e tal, só para não deixar, só para não perder esse contato diário com vocês, que é uma coisa tão bacana. Mas estamos negociando internamente a possibilidade de fazer uma live amanhã. Se a gente fizer, vocês vão ser notificados, vão ser avisados, e aí vocês participam, vem brincar com a gente. Para apostar na Lucky só para lembrar, super simples, aponta o telefone celular para esse QR Code, preenche o cadastro e faz depósito de qualquer valor para começar a apostar. Se você não está com o celular na mão, não tem muita facilidade com o QR Code, clica no chat, tem um link fixado, clica lá, abre, faz cadastro, deposita. Para depositar você pode fazer via Pix, via transferência bancária, do jeito que for mais simples para você, e vem brincar com a gente, tá? De maneira recreativa, sem querer gastar um dinheiro que você não tem, a ideia é se divertir um pouquinho por aqui. Beleza? Combinado? Agradecer a toda a galera da Lucky Box, agradecer também a Lari e a galera da Carretel que coloca o programa do Nicola no ar.